Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu quero, irmãos, cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Ué, o que aconteceu? Acabou de cantar, gente, tão bonito, e bateu uma sede desesperada. Jesus querido, que Deus tenha misericórdia de nós. Ainda tem vida aí? Abra sua Bíblia, livro de segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versículo de número 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo de número 8. Glória a Deus. Diz assim o texto: Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Versículo 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do Espírito sobre mim. E disse Elias: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Glória a Deus. Por favor, os obreiros que estão na portaria, peça a todos que estão do lado de fora para que adentrem ao templo, por favor. Glória a Deus. O texto que nos veio ao coração nesta noite, irmãos, é um texto bastante conhecido. É um texto que nós já ouvimos a respeito dele por várias vezes. E o que nós estamos fazendo menção nesta noite é de algo que não é uma exclusividade do capítulo 2 do livro de 2 Reis. Não é algo que foi falado somente aqui, quando Eliseu, ao ser, de certa maneira, abordado por Elias, e ele tem a oportunidade, uma oportunidade muito
Interessante que Elias diz a ele: pede-me o que queres que te faça. Existem outros textos correlatos na Bíblia Sagrada que nós vamos ver esse assunto sendo tratado. Por exemplo, se eu voltar um pouquinho e me lembrar de um homem chamado Salomão, que após a morte de seu pai Davi, ele assume o reinado em Israel. A Bíblia diz que de noite apareceu o Senhor em Gibeão a Salomão e disse a ele, preste atenção no termo, pede-me o que queres que eu te dê. Estava diante de Salomão a oportunidade de ter tudo o que ele quisesse pedir. Observem que a palavra de Deus a ele não está especificando em área, o tipo de coisa, o que ele achava que era mais necessário, mas pede-me o que queres que eu te dê. Salomão, olhando para o tamanho da responsabilidade que estava diante da sua vida, que estava sendo colocada em suas mãos, a Bíblia diz que ele vira-se para Deus e diz, eu peço que me concedas sabedoria para que eu conduza esse teu tão grande povo. E vale aqui até reforçar, às vezes a gente ouve algumas coisas por aí, Salomão foi sim um grande sábio da Bíblia, e a Bíblia destaca isto, e não há nenhuma inverdade em afirmar que Salomão nos seus dias foi o homem mais sábio da face da terra. Está na Bíblia, está relatado na Bíblia. Qualquer outra coisa que você ouviu por aí, delete, não deixa descer para o coração, porque faz mal, faz mal. Um outro exemplo que eu quero mencionar com vocês é de uma rainha chamada Esther. Esther, ela tem a oportunidade de se apresentar diante de um rei. E quando ela se apresenta diante do rei, a Bíblia diz que o coração do rei se abre, se alegra, e o rei faz a mesma colocação para ela. Qual é a tua petição? O que você quer que eu faça? Pode me pedir que eu concedo. Que coisa interessante. Esther, por sua vez, ela poderia pedir, e este aqui, o rei, ele abre até um precedente para ela, como se ele dissesse, olha, eu legislo sobre 127 províncias, e se você quiser, eu te dou até a metade do meu reino. Mas Esther optou em pedir algo que fosse em favor do seu povo, para que o seu povo não fosse prejudicado. Coisas interessantes, Salomão pedindo algo que estava no seu coração, mas estava preocupado com a responsabilidade. Esther estava preocupada em poupar a vida do seu povo, porque havia uma trama contra o povo. Mas ela, dentro de um projeto, dentro de um plano de Deus, ela se coloca. Tem mais, pastor? Tem. No Evangelho de Mateus, existe ali uma mulher chamada Salomé. E diz a Bíblia que ela fazia parte da corte. E um dia ela estava dançando na corte, se apresentando para os convidados. E a Bíblia diz que ela dançava de uma maneira exuberante, que chamava a atenção. E ela agradou a Herodes, o tetrarca, que era o rei que estava dominando naquele período. E quando ela agrada a Herodes, Herodes fica tão encantado que ele vira para ela e diz assim, me pede o que queres que eu te dê e eu te concedo. E diz a Bíblia que ela vai até a sua mãe, uma mulher chamada Herodias, que não tinha uma vida nada recomendável. E Herodias estava inflamada contra um homem chamado João Batista, porque João Batista havia delatado o seu pecado. E quando Herodias instrui a Salomé
diz para ela assim, ó, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E palavra de rei não volta atrás. João Batista morreu. Observe a maneira com que as pessoas lidam com a oportunidade de pedir aquilo que eles desejam para a sua vida. E isso me veio ao coração nesta noite de trazer esta palavra à igreja do Senhor. Pede-me o que queres que eu te dê. E eu quero te convidar neste momento para que você, aí dentro da sua reflexão, aí dentro da sua mente, imagine se o próprio Deus, Ele se dirigisse a você agora, nesse momento, e falasse a você, olha, você louvou tão bonito que ainda tem vida. A igreja cantou tão bonito um hino no coral. Isso subiu à minha presença e me agradou. E porque eu fui agradado nesta noite, me pede o que você quer que eu te dê nesta noite. Uma oportunidade ímpar na vida de alguém, mas que denota também uma responsabilidade tamanha, porque eu posso pedir muito bem, ou eu posso pedir muito mal. Eu posso ser muito feliz naquilo que eu vou desejar, ou por outro lado, eu posso também arrebentar com a minha vida e pedir alguma coisa que eu não terei condição de administrá-la. Mas pois bem, o texto que nós lemos nesta noite, por mais uma vez, eu encontro um pedido semelhante a este. E talvez você me questione, pastor, semelhante sim. Porque quando Eliseu, ele é encontrado por Elias, acontece um negócio muito interessante. A Bíblia diz que Elias caminhando, ele encontra com Eliseu. E olhando para Eliseu, ele toma uma atitude no mínimo inusitada. E o que ele faz? Ele tira a sua capa, joga sobre Eliseu e diz a ele assim, ó, me segue, me segue. E o que acontece na vida dele? Diz a Bíblia que Eliseu deixa tudo para trás e diz a Elias apenas o seguinte: deixe-me ir até a minha casa, porque eu preciso me despedir dos meus pais. Agora imagine, irmãos, pais que estão aqui, independente da idade do seu filho, se de repente algo semelhante acontecesse hoje, e de repente seu filho entra na tua casa, imagino que empolgado, movido por um sentimento de empolgação, e diz a eles assim: pai, me abençoa porque eu vou embora, me abençoa porque eu vou seguir a minha vida. E sem sombra de dúvida eu perguntaria: o que aconteceu contigo, meu filho? E talvez Eliseu, parece que eu estou vendo o cenário se desenrolando diante dos meus olhos, e Eliseu diz assim: olha, um homem me achou, lançou sobre mim a sua capa e me disse: segue-me. Mas como assim, meu filho? Como segue? Isto tiraria qualquer pai do seu centro. Como entender isso? Como esse homem, olha, ele se veste diferente, ele se veste de roupa de couro, ele tem um cinto atravessando o seu peito, e até a alimentação, pai, é diferente. Ele se alimenta de mel silvestre e de gafanhoto. E talvez o pai dele dissesse: meu filho, e teus amigos? Estou deixando para trás. E o teu trabalho está aqui. A Bíblia diz que ele estava arando a terra, e ele estava com a 12ª junta de bois, 12 juntas de boi. E diz a Bíblia: peraí que eu dou um jeito nisso, que eu não vou deixar nada para trás que me atrapalhe. Diz a Bíblia que ele foi lá, matou o boi, convidou os seus amigos e serviu aquele churrasco para os seus amigos, e ele seguiu a Elias.
Que situação, pastor? Onde o senhor quer chegar? Espera aí que você vai me entender já. Glória a Deus. Quando eu olho esse relacionamento de Elias e Eliseu, parece, irmão Davi, que é um negócio muito rápido que está acontecendo. Parece que foi algo muito passageiro, algo repentino. Na realidade, as páginas da Bíblia que relatam isso não são muitas. Mas cronologicamente falando, eles conviveram juntos cerca de 20 anos. E em 20 anos, Eliseu andando junto com Elias, ele começou a olhar o que estava acontecendo na vida daquele homem. E ele começou a conquistar uma admiração em ver a maneira como Deus trabalhava na vida de Elias. E você vai começar a entender sobre o que eu quero falar nesta noite aqui. Eu vim aqui com uma palavra de Deus no coração para dizer, é culto de adolescentes, muito obrigado pelo convite de ministrar para vocês hoje. Mas eu vim aqui dizer que tem gente nova vindo após, outros que estão há mais tempo nesta obra. E tem uma coisa, eu estou me empenhando, eu estou me esmerando, eu estou tentando dar o melhor de mim, sabe para quê? Para que de alguma maneira eu consiga conquistar a admiração daqueles que estão começando agora, que estão se levantando, aqueles que já fazem parte hoje da igreja, mas que serão nossos sucessores amanhã, para que de alguma maneira possam dizer, oxalá que digam, que vejam muito mais do que os meus defeitos que eu os tenho, mas que olhem para a minha vida. Eu quero ser igual ao pastor, eu quero ser igual ao meu líder, eu quero seguir o exemplo dele. Aleluia, é isso aqui que Eliseu está fazendo. E eu não sei quanto tempo eu vou passar com vocês, mas tem uma coisa: se eu sair hoje, eu já tenho um legado para deixar para a tua vida. E o que eu poderia falar do meu pastor, o que eu poderia falar do meu líder, é um homem que zela pelo capricho na palavra de Deus, é um homem que sempre lutou a todo custo me trazer para a oração, é um servo de Deus que tem zelo pela obra do Senhor, e que você possa ser alcançado, e que Jesus nesta noite toque na tua vida, e que desperte, eu quero ser servo valoroso de Deus. Pastor, mas eu não vi nada demais acontecendo. Olha direitinho que você vai ver. Pois bem, chega um momento na vida de Elias que Elias acha que já foi demais. A Bíblia diz que ele se esconde, pede a morte a Deus em seu ânimo. Mas eu não vou pedir morte a Deus. Eu quero fazer mais para Deus ainda, e eu quero conquistar mais seguidores. E quando a gente pede a Deus, Deus dá. A gente pede a Deus, Deus dá. Deus realiza. E Eliseu começa, já nesse último período da vida de Elias, andar fielmente atrás de Elias. E se você começa a ler o capítulo 2 aqui do livro de 2 Reis, Elias tenta até dissuadi-lo, mudar a intenção dele. Olha, fica aqui, porque eu preciso ir a Betel. E Eliseu, não, meu senhor, vive a minha alma e vive o Senhor para sempre, que eu não te deixarei. E por mais algumas vezes Elias fala a ele, olha, fica aqui que eu preciso ir a Jericó. Vive o Senhor que eu não te deixarei. E ele continua, fica aqui agora em Jericó, porque eu vou ao Jordão. Vive o Senhor que eu não te deixarei. E o interessante é que dentre esse período aqui de idas e vindas do profeta Elias, eu encontro aqui os membros da escola de profeta. Está no capítulo 2, depois você confere em casa. Eles chegam para Eliseu e dizem, você não sabia que o teu Senhor vai ser tomado de ti por cima da tua cabeça? E eu acho muito interessante
a expressão que Eliseu usa para com eles, e disse: ele também, eu bem sei, calai-vos. Quem anda junto com o homem de Deus precisa começar a ter percepção das coisas que são do alto. Quem anda junto com gente que ora precisa começar a ter percepção do que é falar com Deus em oração. Quem anda com gente que gosta da palavra precisa começar a ter percepção daquilo que está sendo colocado nas suas mãos diante da sua vida. E Eliseu diz para eles assim: mas pastor, como é que funciona isso? Ô irmãos, numa classe de alunos, e era uma escola de profetas que Eliseu estava aqui lidando com ela, e tem gente que é muito aplicado, tem aqueles que sentam lá no fundo da turma que não estão nem aí, que sabe das coisas por intermédio do comentário com os outros. Mas eu vejo aqui uma intenção muito interessante. Eliseu está obstinado, está perseverando em não deixar os passos de Elias e segui-lo até o final para ver o que iria acontecer. E esse tipo de palavra aqui, essa palavra eu encaro como o quê? Como aqueles que chegam no teu ouvido e dizem assim: ó, você não está sabendo de nada, você não ouviu falar, isso é só para chamar a tua atenção e tirar o teu foco naquilo que realmente é importante para a tua vida. E eu quero colocar para vocês aqui nesta noite uma coisa muito interessante: não perca o foco, porque Deus vai trabalhar ainda de uma maneira expressiva. Como seria o testemunho de Eliseu nesse período? Eu vi muita coisa acontecer na vida desse homem. 7 milagres realizados por ele. E quando Elias diz a ele: olha, eu vou ao Jordão, e ele atravessa o Jordão, e diz a Bíblia que ele tira a sua capa, lança sobre as águas do Jordão param, e eles passam a pés enxutos. E eu imagino Elias olhando para Eliseu e dizendo assim: não tem jeito, ele está buscando alguma coisa, ele está querendo alguma coisa. Aí vem a pergunta do texto, e ele disse assim: pede-me o que queres. Aí me chamou a atenção aqui, ele não me pede o que queres que eu te dê, não. Ele diz aqui, ó: pede-me o que queres que eu te faça. Tem diferença, pastor? Tem. Todos os outros exemplos que eu citei, foi franqueada a oportunidade: pede-me o que quer que eu te dê. Agora, eu posso muito bem pegar esse copo d'água aqui e dar para o Maurício. Eu estou dando. Mas quando a expressão aqui é: pede-me o que queres que eu te faça, e é aqui que eu quero entrar com você para que você entenda qual é o projeto de Deus. O que Deus tem a realizar em tua vida não é meramente um objeto que eu pegue, pastor, e te dê. O projeto de Deus na tua vida, ele vai muito além do que receber um donativo. O projeto de Deus na minha vida está muito mais alto, muito mais além do que alguém me pegar um lenço ungido e me entregar para que através dele eu faça alguma coisa. O projeto de Deus da vida desses adolescentes, da mocidade e de todos aqueles que querem dar continuidade a esta obra, ele vai passar por um realizar de uma obra de Deus na sua vida. Pede-me o que queres que eu te faça. O tempo não permite, mas eu poderia entrar aqui lá no livro de Atos dos Apóstolos e falar sobre uma encantadora que olhava e adivinhava,
Eu poderia falar também no mesmo livro sobre um homem, um mago chamado Simão, um encantador, que procuram os servos de Deus e diz: quanto custa para me realizar isto? Não é algo que eu te dou, é algo que Deus faz. E o que Deus vai fazer nesta noite na vida de pessoas aqui que quiserem, que desejarem, que está sendo franqueado a eles a oportunidade, é algo que vai partir do desejo do teu coração. O que queres que eu te faça? Talvez você vai dizer como alguém que foi agraciado pelo Senhor no seu ministério, e Jesus dizia assim: ó, o milagre se faz na tua vida. O que você quer? Eu quero ser curado, eu quero ver, eu quero ouvir. O que tu quer? Eu quero ser limpo. E tem coisa que não é dado, irmã Rosângela, é feito, é Deus tocando na vida. Quando Elias se depara diante, quando Eliseu se depara diante da indagação de Elias: pede-me o que queres que eu te faça. O homem estava cheio de autoridade, estava cheio de unção, tinha poder sobre a vida dele, tinha virtude sobre a vida dele. Eliseu olha para tudo aquilo: eu sou o continuador desta obra, sou eu quem vou dar sucessão a esta obra. Ele pode até ser tomado de mim, mas os milagres precisam continuar acontecendo. Oh, eu sou o sucessor, eu sou o homem que Deus colocou ao lado dele, e quase 20 anos andando aqui ao lado dele, eu tenho visto como Deus tem trabalhado. E Eliseu não titubeia, ele não fica temoroso com o que ele haveria de pedir, e ele diz: Senhor, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Aleluia. Aí Elias coloca mais uma coisa diante dele: eu já não largava, mas depois dessa palavra, irmãos, pode algemar junto, que eu vou estar junto aonde for. E Elias diz a ele: se tu me vires quando eu for tomado de ti, se te dará. Se tu não vires, não se dará na tua vida. O que eu quero dizer para você? Nós temos aqui observado, Deus tem levantado pessoas aqui que estão começando, adolescentes, jovens que estão começando num progresso maravilhoso na sua vida. Agora, o que Deus tem a fazer é muito mais do que você pensa. O que Deus tem a fazer é muito mais grandioso do que você imagina. O que Deus tem a fazer são coisas extraordinárias. Mas o que eu preciso fazer, pastor, para que isso aconteça na minha vida? Não perca o foco de Deus na tua vida. Mantenha comunhão, seja perseverante, seja insistente, continue buscando. Ou a hora que te chamar, venha. A hora que te solicitar, esteja pronto. A hora que nós estivermos aqui, esteja junto. Sabe por quê? Porque uma chuva diferente está se formando no céu, uma atmosfera diferente de Deus está sendo gerada neste lugar. Mas pastor, como assim? Nós temos orado aqui neste lugar, e o que eu quero aqui é algo de extraordinário. O desejo do meu coração não é uma autopromoção, não, nada disso. O desejo do nosso coração aqui é ver Deus inundar esta casa. Eliseu diz: eu quero porção dobrada. A hora já foi embora, mas só para a gente entender o que é uma porção dobrada. E a maneira mais simples que eu tenho para te falar sobre isso é você imaginar o cardápio de um restaurante. Você chega lá com a tua esposa, com uma outra pessoa que esteja contigo, e diz para o garçom: olha, eu quero uma porção para 2, uma porção dobrada. E aquele garçom vai te servir.
2 quantidades de comida para 2 pessoas comerem. Mas como é que funciona isso na porção dobrada? Essa porção será dobrada para mim se eu entrar sozinho e pedir essa refeição para 2. Porque a partir do momento que eu tenho alguém do meu lado, Vinícius, vai se dividir, não está mais dobrado. Não está mais dobrado. E talvez, se você até usar do exemplo que eu fiz menção nesta noite, alguém vai entrar lá e ver você com uma refeição de 2 pessoas comendo sozinho. É porção dobrada. E alguém vai se admirar, mas é muita coisa. Porção dobrada. É um exagero, é porção dobrada. E o que eu quero que você entenda nesta noite, Eliseu estava sendo aqui taxativo. Olha, eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. O que ele estava falando? Eu quero realizar o dobro do que você fez. Mas esta palavra me veio ao coração nesta noite, e eu louvo ao Senhor por uma coisa. Hoje eu não estou trabalhando aqui buscando porção dobrada. Que é isso, pastor? Não. Porção dobrada foi algo específico na vida de Eliseu. Aconteceu um fato na história, irmãos, um fato único, um fato ímpar. Um dia um homem na cruz do Calvário morreu para pagar os teus e os meus pecados. E diz a Bíblia que quando ele está morrendo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aí se torna uma realidade grandiosa na tua vida. Hoje eu tenho acesso pleno à presença de Deus. O que Deus tem para a tua vida hoje aqui neste lugar não está contado, não está porcionado como porção dobrada. Agora tem uma fonte que jorra direto do céu aqui neste lugar. Aqui neste lugar é fonte de Deus, é fonte de Deus, é fonte de Deus. E o que vai depender para que você seja cheio do Espírito hoje aqui neste lugar? Oh, pastor, será que tem aí mais um terço? Não, tem uma fonte jorrando aqui. Tem uma fonte de Deus jorrando neste lugar. E eu vim aqui com essa palavra específica da parte de Deus. Elias coloca a condição, ó, você vai ter que me ver. Eu não perdi o foco em Jesus. Eu prossigo para o alvo pelos prêmios da soberana vocação em Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: entra com ousadia. O véu do templo já rasgou. Aí eu vejo se cumprir aqui uma profecia de Joel 2:28. Pastor, o que tem a ver com o texto que o senhor leu? Tem tudo a ver, porque Eliseu está pedindo porção. Mas em Joel 2:28 diz: assim diz o Senhor, que nos últimos dias, isto te diz alguma coisa? Eu estou entendendo que estamos vivendo os últimos dias. E qual a promessa? O meu Deus não disse que ia dar uma porção, que ia dar um terço a mais, que ia dar um quinto a mais. Ele usa a expressão, está registrado no versículo. Ele diz: eu derramarei. E a partir do derramamento não vai ser te dado nada, vai ser feito alguma coisa por você na tua vida. E eu quero entender que nesta noite essa palavra ardeu no meu coração. O que você pretende? Quais são as suas perspectivas de vida para o futuro? Jesus está voltando a qualquer momento. A trombeta de Deus vai tocar e nós vamos embora. Mas tem uma coisa: enquanto Ele não vem, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Seu poder. Eu quero mais da Sua presença. Eu quero mais da Sua graça. Eu quero mais do Seu Espírito. Eu quero. E quem
Deus tem uma coisa muito interessante: Ele não espera cair do céu. Quem quer vai buscar, quem quer vai ajoelhar, quem quer vai botar a cara no chão, quem quer vai buscar a presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu entendo que antes que o arrebatamento aconteça, Deus ainda quer fazer alguma coisa extraordinária aqui neste lugar, no meio desta igreja, porque tem promessa de derramamento de Deus. E eu não sei quem vai começar a buscar hoje aqui. Eu estou sentindo graça de Deus neste lugar. Estou sentindo presença dele aqui neste lugar. E quem sabe você entrou aqui neste culto nesta noite de uma maneira até despretensiosa: pastor, eu não sei como é que vai ser a minha vida daqui para frente. Eu sei que hoje o meu Deus está aqui, e eu vim trazer esta palavra do alto do céu para a tua vida. Derramarei, 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 derramarei. Mas vai derramar aonde? Sobre aqueles que creem. Aonde estão os que creem nesta noite aqui? Oh, eu quero ver alguma coisa. Eu quero ver alguma coisa. Eu quero ver alguma coisa. E eu não sei se é o hino de vocês preparado. Aleluia. Mas uma chuva diferente agora está se formando no céu. Eu estou entendendo isso da parte de Deus nesta noite aqui. Aleluia, vamos lá. Uma chuva diferente. Bem baixinho, enquanto nós vamos orar por esse moço que está entregando a vida ao Jesus. Aleluia. Jesus querido, aqui está o teu filho, que nesta noite tem entregue a sua vida a ti. E o Senhor tem visto o desejo do coração dele. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe como trabalha. Mas eu quero entender, ó Deus, que os meses de orações que nós temos tido aqui, ó Deus, isto não é em vão. Porque eu que nesta noite, meu Deus, um muro é derrubado. Eu entendo que nesta noite a nuvem negra que tentou se alojar sobre a vida desta igreja, ela está sendo dissipada. Oh, o único temporal que vai cair aqui na nossa vida, no nosso meio, é temporal de poder, é chuva de poder, é chuva de unção, é chuva de milagre, é chuva de manifestação da tua glória, é chuva de manifestação do teu poder. Por isso, Deus amado, fortalece esse moço, toma ele nas tuas mãos, ó Deus, e que tudo que o Senhor tem prometido, ó Deus, se for através de mim, eis-me aqui, Senhor, faça-se cumprir na minha vida a tua promessa, faça-se cumprir na vida da tua igreja a tua promessa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um.